Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Eles foram assegurados pela primeira vez na Constituição de 1824 e ganharam ainda mais amplitude com a Carta de 88. Mas no Brasil ainda há muito o que avançar. Os registros de violações dos direitos humanos impressionam. E as principais vítimas são pessoas pobres, negras, mulheres e LGBTQIA+, além dos indígenas que contabilizaram mais de 100 mortes em 2019. Esse é um dos destaques desta edição de hoje, mas você vai ver também. Supremo é acionado por partido político contra a resolução do governo federal que zerou o imposto sobre exportação de armas e munições. A ação afirma que o tributo cobrado há 20 anos vinha sendo um importante e efetivo instrumento de segurança pública e de repressão ao crime organizado, o que seria comprovado por estudos técnico-científicos. Plenário do STF retoma julgamento sobre a constitucionalidade da penhora de bem de fiador em contrato de locação comercial. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça determina que criança sob guarda deve ser equiparada a filho natural do titular em plano de saúde. O Supremo Tribunal Federal deverá analisar uma ação contra a resolução do governo federal que zerou o imposto sobre exportação de armamentos e munições para a América do Sul e América Central. A ação foi apresentada pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Para o partido, a medida pode facilitar o tráfico de armas e a revogação do imposto é inconstitucional por violar direitos fundamentais, como o direito à vida e à segurança, na medida em que pode aumentar a circulação de armas ilegais no país. A resolução foi publicada em julho deste ano e derrubou a alíquota de 150% que estava em vigor desde 2001. A ação afirma que o tributo cobrado há 20 anos vinha sendo um importante e efetivo instrumento de segurança pública e de repressão ao crime organizado, o que seria comprovado por estudos técnico-científicos. A alíquota foi adotada como uma medida estatal de limitação do chamado efeito bumerangue das exportações. Milhares de armas e munições, inclusive as de venda proibida para civis em território brasileiro, eram exportadas pela indústria nacional a países com menor controle sobre o comércio de armamentos, sobretudo o Paraguai, e depois reintroduzidas no país por meio do mercado clandestino. E ainda falando sobre armas, a Justiça Federal no Paraná autorizou uma operação contra uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas e drogas. O esquema atuava em vários estados brasileiros. Os policiais federais saíram para cumprir 92 mandados judiciais nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária, 32 de busca e apreensão, 29 de sequestro de bens e bloqueio de valores, além de 7 mandados de suspensão de atividade comercial e lacração de estabelecimento. As investigações começaram em maio do ano passado, depois que policiais apreenderam um ônibus em Ponta Grossa com armas e quase 2 toneladas de maconha. Depois, os policiais ainda apreenderam outras cargas de drogas e armas trazidas do Paraguai, escondidas em fundos falsos de ônibus e vans de uma empresa de transporte de passageiros de um dos líderes da organização criminosa. Os envolvidos usavam a empresa para levar armas e drogas para vários estados brasileiros. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve continuar a discutir na sessão desta tarde o julgamento do recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da penhora de bem de fiador em contrato de locação comercial. O julgamento vai ser retomado com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Já se manifestaram no processo os advogados do credor e do devedor e a Procuradoria-Geral da República. A PGR se posicionou pela procedência do recurso extraordinário.
O recurso é contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a penhora de um imóvel residencial, único bem de família do fiador, para a quitação do aluguel de imóvel comercial. Segundo o TJ, a legislação não faz distinção entre as duas locações para fins de penhora de bens. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já teria pacificado o tema. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a repercussão geral. A decisão tomada na Corte vai valer para outros casos semelhantes que aguardam julgamento. No primeiro dia de análise no plenário do Supremo, o autor do recurso afirmou que o direito à moradia deve se sobrepor ao processo executório de um aluguel comercial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e do direito à moradia. Já a empresa que propôs a ação de despejo que ocasionou a ordem de penhora do imóvel argumentou que a fiança é voluntária e, além de ser mais barata, a modalidade é um mecanismo de concretização do direito constitucional à livre iniciativa, preserva o mercado e assegura que a oferta de imóveis se mantenha estável. E além desse tema, os ministros do Supremo devem apreciar a incidência do imposto de renda sobre a taxa Selic, recebida por empresas na devolução de tributos cobrados indevidamente. Veja agora outros assuntos da pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário do STF deve retomar a análise do recurso sobre a possibilidade de penhora de bem de família do fiador em contrato de locação. A legislação prevê que o imóvel residencial, que é destinado à única moradia da entidade familiar, não pode ser penhorado em diversas hipóteses. Mas a penhora para pagamento de dívida de contrato de locação é permitida. No entanto, a lei não faz distinção entre locação residencial e comercial. A discussão nesse caso concreto gira em torno do direito à moradia, à livre iniciativa e à liberdade contratual. Na sessão de hoje à tarde, o ministro Alexandre de Moraes irá apresentar o seu voto. Em outro caso, a União recorre da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que garantiu o direito de uma empresa que atua com aço de ficar isenta do pagamento de imposto de renda sobre os juros de mora e sobre as correções monetárias que são pagos à empresa no momento da devolução de tributos que foram indevidamente pagos. Em outro caso, é a Constituição do Estado de Santa Catarina que está sendo questionada. Ela obriga a inclusão de prioridades definidas em audiências públicas regionais, no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, e também impõe a execução integral desses projetos. O governador do Estado de Santa Catarina é contra essa medida impositiva. O presidente da Assembleia Legislativa Baiana aumentou por um ofício os vencimentos dos servidores públicos vinculados ao Poder Legislativo Estadual. Os reajustes chegam a 102%. Os ministros devem avaliar se o aumento contraria a Constituição Federal. De acordo com a ação, o ato administrativo feria o princípio da legalidade, que exige lei específica para dispor sobre o tema. A sessão plenária começa logo mais às 14h e você pode acompanhar ao vivo pelo canal do STF no YouTube. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou no Twitter um vídeo do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos, restabelecendo a verdade sobre um vídeo que circulou na internet com um comentário do ministro Barroso sobre eleição em Roraima na época do voto em cédula. Vamos conferir o vídeo. Olá, sobre o vídeo em que apareço falando com o ministro Luiz Roberto Barroso, em encontro rápido nos corredores do Congresso, ele diz, abre aspas, eu até brinquei com ele, que as eleições em Roraima não se ganha, se toma, fecha aspas. Essa fala do ministro faz referência ao senador Messias de Jesus, que em visita ao TSE contou-lhe que por 2 vezes tomaram as eleições dele, fazendo alusão às eleições de 90 e 94, onde acreditava que seria eleito, quando a votação ainda era em cédula de papel. O resultado era divulgado em mapa e o voto eletrônico não existia. A fala, claro, além de editada, foi retirada de contexto para atacar o presidente do TSE e a mim. Seguimos firmes, pois a verdade sempre prevalece.
E também seguimos firmes aqui para informar e sempre falar a verdade, principalmente no que se refere a fake news e alertar a população das notícias, realmente notícias verdadeiras. E agora a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Vamos fazer um breve intervalo daqui a pouquinho. O Jornal da Justiça, primeira edição, volta com mais notícias do Poder Judiciário. Não saia daí, eu volto já já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição, eu considero o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. E vamos voltar a falar agora sobre justiça eleitoral. Hoje pela manhã, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou medidas de transparência no processo eleitoral. E é para lá que vamos agora, para a Corte Eleitoral, direto para o TSE, com o repórter Henrique Amaral, que traz agora todas as informações para a gente. Olá, Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, a primeira medida anunciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi a ampliação do prazo para inspeção do código-fonte da urna eletrônica por partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e demais instituições. Esse prazo era de 6 meses antes das eleições e agora vai ser de 1 ano antes das eleições, então começa já agora em outubro. E o que é o código-fonte da urna eletrônica? É o programa utilizado na urna, mas escrito em uma linguagem de computação. Então quem entende essa linguagem, lendo o código-fonte, sabe dizer se a urna eletrônica, se todas as funções da urna eletrônica vão ser executadas da forma como deveriam. Outra medida anunciada pelo presidente do TSE é a criação de uma comissão externa de transparência do tribunal, formada por integrantes da sociedade civil e também de outras instituições públicas. Essa comissão vai ter total acesso ao Tribunal Superior Eleitoral. É importante frisar, Rafaela, que essas medidas não são novas. A comissão, por exemplo, foi instituída em maio, mas o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou e reforçou essas medidas hoje por causa da rejeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Hoje, na sessão de hoje de manhã, o ministro Luiz Roberto Barroso também reforçou o convite para que partidos políticos participem da inseminação dos programas na urna eletrônica e também do teste de integridade que acontece no dia da votação. Rafaela. Obrigada pelas informações, Henrique. Boa tarde para você. Tchau, tchau. E hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data foi instituída em 2012 em memória de Margarida Alves, assassinada por lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais. Margarida Alves foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983. Ela presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lutava contra as violações dos direitos da mulher e do homem do campo. Para esse historiador, o caso de Margarida representa a desobediência dos direitos humanos na época. O que há em comum entre esse passado e esse presente e o discurso de crítica e de combate aos direitos humanos é o objetivo de não responsabilizar aqueles que violam a lei, de manter impunes aqueles que cometem crimes, ainda que sob a proteção, ainda que sob a justificativa de estarem a serviço do Estado. Justiciamento não é justiça. Os direitos humanos estão assegurados desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, ainda no período do Império, mas foi a partir da de 1934 que começaram a ser ampliados. A Carta de 34 já proibia, por exemplo, prisão por dívida e garantia assistência judiciária para quem não podia pagar. Na área trabalhista, estabeleceu o salário mínimo e o limite de 8 horas de jornada de trabalho. A atual Constituição, que é de 1988, é considerada um avanço na garantia de direitos humanos e prevê direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos brasileiros. Mas, mesmo assim, as violações persistem e as principais vítimas de direitos humanos estão ligadas às questões sociais,
como pobres, negros, mulheres e público LGBTQIA+. A comunidade indígena também é alvo de violações de direitos humanos. Em 2019, 113 indígenas foram assassinados, de acordo com um relatório da violência contra os povos indígenas. Grande maioria homens brancos e que não tem muita sensibilidade, não tem tido nenhuma sensibilidade para perceber que os 71% das mulheres que morrem são mulheres negras. 3 vezes mais jovens negros têm sido assassinados. LGBTQIA+, em 2020, 175 mulheres trans foram assassinadas. Nesse ano nós já temos 80. A população indígena, com o aumento dos conflitos no campo, pelo agronegócio, o que nós temos visto é uma morte anunciada e nenhuma atitude tem sido tomada. As pessoas com deficiência, a acessibilidade, ela caminha a passos lentos. Então, nós precisamos pensar em que direitos são esses que alguns humanos têm e outros não têm. O Brasil precisa avançar e muito nessa matéria, né? Vamos continuar a falar sobre o assunto agora ao vivo pela internet com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e também coordenador do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua, José Geraldo de Souza Júnior. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores. Bom, é uma data para a gente refletir, falar sobre o assunto, cada vez conscientizar mais a sociedade. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, negros, pessoas pobres. Infelizmente, nós estamos no topo do ranking de vários péssimos índices, né, no que diz respeito a direitos humanos e violações desse tipo. Qual é o raio-x, o diagnóstico que o senhor faz desse tema? Primeiro, a consequência estrutural, uma sociedade que transita do colonialismo para a luta social de emancipação e de criação dos direitos, e que traz do colonialismo os seus elementos segregadores, o racismo, o patriarcalismo com a misoginia que o caracteriza e a condição de classe. Na abertura, você lembrava a Constituição de 24 para falar da institucionalização dos direitos humanos, mas num contexto, 1824, em que o sistema de produção no Brasil ainda era escravocrata, por conseguinte, que nem reconhecia a humanidade do trabalhador, quanto mais daqueles elementos vinculados as condições de emergência da cidadania, que aqui entre nós, de forma tão elegante e consistente, o antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, esclareceu tão bem no seu livro Coronelismo, Inchada e Voto, se referindo a uma cultura de favor que deveria ser reformada para se instituir uma cultura de direitos. São demandas estruturais, mas que se ligam a um sistema de intolerância ou de ódio. Numa matéria há pouco, você mostrava que nem o presidente do TSE se livra dessa discursividade intolerante, né? E que tem que colocar em causa os princípios sobre tolerância que a civilização elabora. Nós acompanhamos na reportagem agora também um personagem falando sobre impunidade. O senhor atribui também a impunidade? Como o senhor avalia que vem sendo a resposta do sistema de justiça à violação de direitos humanos? Eu nem considero que seja uma condição de impunidade, porque essa forma de aludir ainda carrega essa dimensão intolerante de que as condutas tenham que ser alvo de uma postura sacrificial, né? É, na verdade, uma questão pedagógica de transformar as instituições, criar base para vencer, por exemplo, a seletividade do próprio direito penal, vencer, por exemplo, aquilo que se instala nos sistemas organizados como formas ideológicas que reproduzem as estruturas de intolerância. A gente fala, por exemplo, em racismo institucional. É notável, por exemplo, que ontem o Conselho Nacional de Justiça, com a Infam e com as comunidades indígenas,
tem aberto a possibilidade de se criar uma rede de altos estudos em direitos indígenas, porque no social, no sistema constitucional, no sistema penal, ainda não há uma compreensão da autonomia do sujeito indígena, né? E que, menos do que questão de impunidade, é de reconhecimento. Né? Nós nem avaliamos a implementação da Convenção 169, que mandou ouvir as comunidades indígenas de forma livre e de forma informada sobre as questões de seu interesse e de seus direitos. Então, vencer esses obstáculos, que são obstáculos ideológicos, né? Que, pior do que a impunidade, é usar o sistema jurídico de forma seletiva e de forma incriminadora, né? Como dizia Maquiavel, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, eu acho que é um pouco configurar que esse processo, que aliás levou o ministro Lewandowski, quando assumiu a presidência do Supremo, a dizer que as suas principais metas na gestão seria, primeiro, universalizar a audiência de custódia para inibir essa prática da tortura e da violência contra a dignidade da pessoa humana, ainda que se trate de um excluído pelo sistema penal. E, segundo, educar os magistrados para o conhecimento dos temas de direitos humanos, porque, por pesquisas à disposição, se tem que os magistrados pouco ouvem sobre direitos humanos nas escolas de formação, e poucos conhecem as decisões das cortes interamericanas ou das cortes internacionais sobre a realização dos direitos humanos. Projeto dele. Então, eu acho que menos do que impunidade é mais educação, que, aliás, são as diretrizes da Declaração de Princípios da Unesco. Pensar melhores leis, educar, dar acesso à informação, contribuir para o desenvolvimento da consciência individual e buscar soluções. Então, aí as soluções, essa que o Conselho Nacional está levando agora sobre a rede, a justiça comunitária, que faz diálogo com o social e modifica as estruturas discriminatórias e seletivas da aplicação do direito. Agora, para a gente finalizar, me parece que esse assunto vem ganhando a adesão da sociedade. A gente, devagarzinho, nós estamos avançando, né, doutor Geraldo? Inclusive, nesse exato instante, está em curso, por convocação de uma centena de entidades, com a participação de magistrados, membros do Ministério Público, de realização de um Fórum Social Mundial temático Justiça e Democracia, exatamente para se discutir essas questões ligadas à educação para a cidadania e uma reflexão não só sobre o sistema de justiça, mas sobre a justiça que se procura ter acesso, de maneira a que se pense uma sociedade de direitos que emancipe, que leve em conta as estruturas de intolerância e vença, né, na disputa de projetos de sociedade, aqueles que trabalhem em uma educação para a fraternidade, para a solidariedade, para o conhecimento dos direitos, para a realização dos direitos, para a tarefa de humanização dos sujeitos. É, né? O que a gente precisa cada vez mais, né? Humanizar, refletir sobre o assunto, informar. Muito obrigada por compartilhar conosco aqui todas essas reflexões, doutor José Geraldo de Souza Júnior, que foi reitor da UNB, professor da Faculdade de Direito. Muito obrigada. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Rafaela. Obrigado. Tchau, tchau. E você vai ver no próximo bloco, o STJ diz que criança sob guarda deve ter os mesmos direitos de filho natural do titular do plano de saúde. Voltamos já já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes.
Denúncias de consumidores e do Ministério Público do Rio de Janeiro levaram o PROCON a fazer uma blitz em supermercados, que resultou no descarte de mais de 200 quilos de alimentos sem condições de serem comercializados. Em 2 dias de operação, 8 supermercados foram vistoriados. Em 7 deles, houve descarte de alimentos impróprios para o consumo. Ao todo, 230 quilos. Os agentes encontraram produtos vencidos e sem informação sobre a data de validade. Eles ainda verificaram péssimas condições de higiene em alguns estabelecimentos, além de propaganda enganosa. 2 gerentes foram detidos na operação. E para privilegiar os princípios da isonomia material e da proteção integral às crianças e adolescentes, o STJ definiu que o menor sob guarda deve ter os mesmos direitos do filho natural do titular do plano de saúde. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um casal que detém a guarda de um menor para restabelecer a sentença e determinar que uma operadora restitua ao titular as diferenças dos valores desembolsados entre a contribuição ao plano de saúde do dependente natural e da menor anteriormente considerada como dependente agregada, por entender que a criança sob guarda não pode ser inserida como beneficiário do plano apenas como agregada. Porém, na decisão, o colegiado determinou que a devolução deve ocorrer de forma simples e não em dobro, como havia sido estabelecido em sentença. Na ação, o juízo de primeiro grau determinou que o plano incluísse o menor sob guarda como dependente natural do titular. Mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reformou a sentença por entender que o direito à inclusão da criança como filho natural não estaria previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem na Lei 8.213 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. No STJ, o relator do recurso especial, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o artigo 33 do ECA prevê que a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos, inclusive os previdenciários. Quanto à Lei 8.213, o ministro reconheceu que uma alteração feita pela Lei 9.528 de 1997 excluiu a equiparação do menor sob guarda ao filho, para efeito de dependência perante o regime geral de previdência social, mas que em julgamento de recurso repetitivo, o STJ concluiu que essa alteração não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã.